Primeiramente, Shalom Aleichem. O grupo investigativo bíblico deu uma volta pela internet e, por incrível que pareça, temos visto pessoas que falam muito em imortalidade da alma. Sim, que somos seres imortais e que ao morrer a pessoa então segue viva em outro plano, indo para o céu, ou para o inferno, ou para o limbo, ou para o purgatório, dependendo então de cada doutrina ou filosofia. Mas, em específico, encontramos um pastor que prega veementemente a imortalidade da alma e usa as Escrituras e o Novo Testamento para afirmar suas ideias. Diz o pastor Elias. E por outro lado estão os mortalistas, também conhecidos como aniquilacionistas ou netopsirritas, ou também os psicopanirritas. E geralmente os mortalistas são monistas ou holistas, esse holistas com H, porque contemplam o homem como uma unidade absoluta, de modo tal que quando morre uma parte, morrem todas as partes, não ficando nenhuma para contar história. E aí finaliza o pastor. O mortalismo é um aniquilacionismo temporário. O aniquilamento total acontecerá no Geena. Primeiramente, vamos corrigir alguns erros cometidos por este pastor. Ele colocou os defensores da mortalidade como netopsirritas. Bem, a palavra netopsirrita vem da junção de duas palavrinhas no grego, netos, mortal, que morre, e psirre, alma, ok? Então, os netopsirritas, eles foram uma seita no século III. Qual era a crença deles? Número 1, morte da alma e do corpo. Eles defendiam que a alma humana não possui imortalidade intrínseca. Para os arabici, a alma morria e se corrompia junto com o corpo no momento do falecimento físico. Número 2, a ressurreição final. Olha só. Apesar de acreditarem que a alma deixava de existir na morte, sustentavam com firmeza que tanto o corpo quanto a alma seriam ressuscitados e reanimados por Deus juntos no dia do juízo final. Então reparem aqui uma coisa importante. Deixa eu esclarecer que tanto as Escrituras, quanto o Novo Testamento não são imortalistas. O pastor Elias Soares partiu de um falso pressuposto, baseado então numa falsa interpretação, digamos assim, da palavra alma, pelos membros desta seita, digamos. Se vocês perceberem, os netopsirritas, eles não viam a alma do homem como nos mostra a Bíblia. Como assim? Ora, eles falam em alma separada do corpo. Na visão deles, então, a alma, como todo imortalista que se preza, eles criam que a alma era um ser imaterial, imortal e consciente a sobreviver fora do corpo. Eles acreditavam que a alma morria junto com o corpo. E na ressurreição a alma e o corpo seriam então ressuscitados. Resumindo, eles viam e entendiam alma como um ser etéreo e que se junta ao corpo. E por que citamos o termo arabice? O termo arabice era uma designação geográfica usada pelos historiadores e heresiologistas, da Igreja Católica, como Santo Agostinho e Eusébio de Cesareia, porque o movimento surgiu e se concentrou na província romana da Arábia Pétrea, região que hoje então corresponde à Jordânia e ao sul da Síria. Então este pensamento, caro ouvinte, caro amigos internautas, ele é diferente da Bíblia. A palavra do Eterno coloca a alma como sendo o próprio corpo, o próprio homem. Não há divisão entre alma e corpo na Bíblia, pois ambos são a mesma coisa. A única coisa etérea, que é uma força vital e impessoal que sai do homem na morte, é o espírito. E os psicopanirritas? Este grupo está ligado aos netopsirritas, porém com uma diferença. Após a morte do corpo, a alma
não deixa de existir, né? Ela não é destruída junto com o corpo, mas ela dorme, né? Ela não é destruída, ela apenas dorme. Tanto um quanto o outro grupo, né, então ensinam que a alma é imaterial, ela é pessoal e é também separada do corpo. Tanto um quanto o outro também acreditam que existem duas coisas, o corpo e a alma. Porém, a Bíblia, como dito, não faz separação entre corpo e alma, pois ambos são a mesma coisa. Quando a Bíblia diz que a alma morre, não quer dizer que um ser etéreo, imaterial e pessoal morre, mas que a pessoa morre. O ser vivo, de carne e ossos, morre. Vamos aqui a uma ilustração de como pensavam os netopsihitas. Ensinavam que o homem era composto de corpo e alma. A alma era um ser etéreo e consciente, olha só. Para eles, esta alma era aniquilada junto com a morte do corpo, certo? O pastor Elias Soares também compartilha dessa definição, né, de que a alma é um ser etéreo consciente, né, que se separa do corpo, mas para ele a alma segue vivendo em plenas faculdades no mundo espiritual assim que o corpo morre. Porém, paralelo a isso, temos os psicopanirritas, também citado aí pelo pastor Elias Soares. Estes psicopanirritas também imaginavam que a alma do homem é individual, é um ser etéreo e consciente, mas na morte do corpo, afirmavam eles que essa alma, né, etérea e consciente dormia. Então o pastor Elias, baseado nessas doutrinas, logo vamos falar sobre o aniquilacionismo. O pastor Elias faz uma tremenda confusão, pois se analisarmos as escrituras, em nenhuma parte do Antigo ou Novo Testamento, elas dizem que a alma do homem seja um ser etéreo e consciente, e que ao morrer o corpo, né, essa alma parta aí para o mundo espiritual, né, ou que ela dorme, ou pior ainda, que ela é destruída junto com o corpo. Vamos fazer uma análise no versículo mais importante da Bíblia, no quesito formação do homem. Vamos lá então, diz a palavra: Vaitzer Adonai Elohim et ha'adam afarmin ha'adamah. Vaitzer, e formou, né, e moldou. É o verbo de um oleiro que trabalha então o barro com as mãos, dando uma conotação do que? De cuidado artesanal. A raiz consonantal deste verbo é yatsara. No hebraico bíblico, esse verbo significa especificamente moldar, esculpir, dar forma ou modelar algo que já existe. Olha só então, e formou, né? E formou o Senhor Deus, o homem, Adonai Elohim et ha'adam. Do pó da terra, para fechar a primeira parte, diz assim: Afarmin ha'adamah, pó, lama da terra. Olha que coisa mais linda, vejam vocês que o homem, ele carrega o nome da sua matéria-prima, na verdade. E existe aqui um grande trocadilho hebraico entre Adam e Adamah. No hebraico há um jogo de palavras, digamos assim, até mesmo intencional e poético, que funciona como uma rima, né, digamos assim, uma rima visual e sonora até mesmo, né, que é o homem, Adam, e terra, solo fértil, que é Adamah. Então, literalmente, o texto está dizendo que Deus formou o Adam da Adamah. Uma tradução que tentasse manter essa poesia original para o português teria que dizer algo como: e formou o Senhor Deus o terráqueo da terra, ou o humano do humus. Então, caro amigo, esse trocadilho ele serve para lembrar da conexão que existe aí, essa conexão umbilical e inseparável entre a nossa biologia e o planeta.